Neste tutorial eu vou falar a respeito de uma ferramenta que é a ferramenta Bevel, que vai permitir a gente criar chanfrura na malha do objeto. Ela é uma ferramenta que vem se aperfeiçoando a cada versão. O que é que essa ferramenta faz? É simplesmente pegar as bordas de um objeto, de uma malha, criar chanfros que vão permitir a gente transformar a malha. Para poder entendê-la, eu vou utilizar aqui o objeto cúbico, vai facilitar muito. Vou utilizar a vista em modo sólido, porém eu vou utilizar um sombreador artificial. Então vou clicar nessa setinha, usar uma light, que é uma iluminação do tipo Matcap, e vou usar, clicando nessa opção aqui, um sombreador desse tipo. Então eu tenho essa visão aqui que facilita um pouco mais o entendimento. Vamos entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Eu tenho uma ferramenta aqui que pode ser acionada pelo Ctrl B, que é o atalho, ou pode ser acionada clicando aqui, ó, na esquerda, nesse ícone chamado Bevel. Essa é a ferramenta de chanfrura. Eu posso determinar o que eu quero chanfrar. Eu posso chanfrar a partir de duas ou mais vértices, posso chanfrar as arestas ou a face do objeto. Quando eu venho aqui em cima e seleciono, por exemplo, arestas, eu posso definir se eu quero fazer a chanfrura total da malha ou de alguma borda individualmente. Nesse caso eu vou usar aqui uma borda individualmente, então vou clicar nessa borda aqui de cima. Com ela selecionada, eu posso vir aqui clicar na ferramenta ou posso usar o Ctrl B. Quando eu arrasto o mouse, ó, eu crio a divisão entre a aresta selecionada, criando dois segmentos e essa chanfrura aí entre essas duas arestas. Se eu utilizar o scroll do mouse para cima, eu subdivido criando uma curvatura na chanfrura. Se eu diminuo com o scroll para baixo, eu torno ela novamente reta. Então eu vou criar aqui uma deformidade utilizando 3 subdivisões. E vou clicar o botão esquerdo do mouse. Enquanto eu não mexer no objeto, eu posso abrir as suas configurações aqui, clicando em Bevel. Eu tenho todas as configurações, vocês vão ver que eu tenho 4 segmentos, na verdade, que eu criei, não foram 3. E se eu quiser que apareça somente o efeito nas vértices daquela aresta, eu clico aqui Vertex Only. Então a chanfrura só acontece bem nos pontinhos que são vértices da aresta que eu selecionei. Se eu desabilitar, eu crio na aresta por um todo. Aqui embaixo eu tenho a opção Segmentos. Enquanto eu não tiver mexido no objeto, essa configuração vai estar apta para eu poder manusear. Então eu posso chegar aqui em Segmentos, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre e arrastar para a direita para aumentar os valores e veja que eu dou mais subdivisões, criando um melhor arredondamento aqui nessa borda. Se eu volto para o valor 1, eu torno reta. Se eu aumento, eu dou mais curvatura. Em Profile, nós temos aqui já um perfil customizado pela ferramenta. Eu posso utilizar um fator menor para criar um afundamento ou um fator maior para fazer aqui a inflagem do perfil. Vamos deixá-lo aqui intermediário. Nós podemos agora customizar esse perfil. Então, se clicarmos aqui, nós vamos ter aqui uma área que está dividida por uma linha diagonal entre um claro e um escuro. Se vocês notarem, essa linha diagonal tem uma quantidade de pontos que são os pontos relativos justamente a essas subdivisões que eu fiz aqui ou os segmentos que eu criei mais em cima aqui, ó, na ferramenta. Então eu tenho 12 pontos aqui que eu posso manuseá-lo para criar perfis customizados. O Bevel já traz aqui algumas pré-configurações. Então, clicando aqui, eu tenho como manusear esses perfis já pré-configurados. O default é o padrão, que é esse que vocês estão vendo aí. Se eu utilizar o suporte Loops, eu tenho um perfil já pré-configurado pelo programa. E aqui estão os pontos que vocês podem selecionar para manusear e criar efeitos distintos aqui, ó, com os pontos que você criou, com as subdivisões. Então, vocês podem customizar também o que já está pré-configurado. Então, podemos usar aqui o Cornice Mode, temos outro aqui, Crown Mode, e temos os steps, que é o passo a passo. Voltando aqui ao padrão, eu posso aqui selecionar esses pontos e eu mesmo criar meus perfis aqui, para usar junto à chanfrura que eu criei na malha do objeto. Isso é só em cima de um chanfro. Esse recurso é legal para quem trabalha aí com arquitetura junto ao Blender. Quem quer fazer os projetos pode criar rodapés, pode criar aqueles cantos de teto, podem criar estruturas de colunas, etc. Então é algo bem interessante. E também para outros efeitos possíveis dentro de algo que a gente queira fazer aí junto ao nosso projeto. Eu vou entrar aqui no modo Object, veja que eu consegui modificar o perfil através de uma customização feita pelo aquele recurso. Se eu utilizar um cilindro aqui, vou adicionar com Shift A um cilindro, vou entrar com ele no modo Edit Mode. Vou dar uma subdivisão aqui, usando o Ctrl R. Vou criar 3 subdivisões.
vou clicar com o botão direito para fixar e agora eu vou selecionar a opção de faces. Se eu quiser funcionar uma chanfrura aqui nessa face superior, eu seleciono ela e aplico o Ctrl B, ou então clico aqui nessa ferramenta, que é a mesma coisa. Então eu posso movimentar essa opção para poder criar chanfrura. Se eu quiser utilizar os segmentos, eu posso vir aqui na ferramenta, aumentar, eu crio a curvatura aqui na face. Aqui em Profile eu posso afundar ou elastecer para fazer esse efeito diversificado. Se eu quiser criar mais efeitos, ativo a opção Custom Profile, e aqui, como ele já tinha uma pré-configuração estabelecida no anterior, ele vai utilizar aquela que eu utilizei. Mas eu posso voltar aqui e fazer a opção Default, e aqui eu mesmo ir criando as minhas individualmente, para criar um novo modelo de perfil aqui, junto a esse modelo de chanfrura que eu fiz aqui no cilindro. Então, é uma ferramenta interessantíssima. Fica aí a dica, bom proveito da ferramenta, espero que vocês experimentem e vão usando aí para se acostumarem com a mesma. Até o próximo tutorial.